pessoal, que bom estar aqui com você no Trocando Ideias. Olha, fica comigo até o final do vídeo, não vai deixar o vídeo pela metade não, porque eu vou dar algumas orientações de como é que você pode fazer para ajudar seu filho a ler. Fica comigo, tá? A importância da leitura na vida da criança e do adolescente será tratada aqui nesse vídeo, então não vá embora. Você quer que seu filho leia? Então fica aqui que eu vou te ajudar. Vamos tratar sobre algumas temáticas de como começar a ler, de como fazer com que na sua casa a leitura seja viva, você participe da leitura, seu filho participe da leitura, e quando isso não acontece, olha a bronca na vida de vocês. Então, fica comigo até o final, tá? Ler é uma atividade que pode ajudar você a melhorar a sua imaginação, que pode ajudar você a melhorar a sua criatividade, pode ajudar você a melhorar a sua cognição, o seu modelo de interpretar, o seu modelo de compreender, o seu modelo de explicar. Ler traz muitos benefícios. Quando nós inventamos a leitura, foi porque nós precisávamos construir sentidos. Por que meu filho, por exemplo, não gosta de ler? Geralmente, a gente pode entender que ele não gosta de ler porque não há, muitas vezes, exemplos dentro de casa que possam ajudar a ele perceber o quanto a leitura é valiosa. Às vezes, você pai, você mãe, quer que seu filho leia, só que você não lê. Você não tem biblioteca em casa, você não tem o exercício de ir a livrarias, não tem o hábito de discutir com seu filho e sua filha um livro que chegou novo no mercado, você não tem o livro dentro de casa, não tem a companhia do livro. Então, quando não tem a companhia do livro, não tem o exemplo. Não tendo o exemplo, muito provavelmente, sua criança, seu adolescente não vão seguir o exemplo. Eu já disse aqui nos programas anteriores e vou repetir agora. Nossos filhos, eles não fazem o que nós dizemos para eles fazerem. Nossos filhos fazem o que eles nos veem fazer. Então, se você quer que seu filho leia, você também tem de ler. Mas ler o quê, Hugo? É possível ler várias coisas, sobretudo hoje que nós temos uma gama de possibilidades no mundo digital. Você pode ler sites, você pode ler blogs, você pode ler vlogs, você pode ler microblogs, como por exemplo o X, você pode ler legendas de postagens na internet, como em feeds de Instagram, você pode ler mensagens que chegam no WhatsApp, você pode ler jornais, né? Na minha juventude nós tínhamos os jornais impressos. Hoje em dia é muito comum os jornais digitais. Você pode ler as revistas. É muito legal você associar ler com imagem. Porém, as minhas pesquisas apontam, desde a minha dissertação de mestrado, quando eu defendi o mestrado em 1999, que o legal mesmo para mudar os conceitos na mente da criança, ou seja, ampliar a possibilidade de interpretação, melhorar a possibilidade de compreensão e isso ter rebatimento no desempenho escolar, o melhor mesmo é ler literatura. O melhor mesmo é quando você pega poesia, quando você pega prosa, quando você pega ficção. É muito legal para a mente do seu filho, para a mente da sua filha, a leitura de literatura. A literatura é também uma invenção humana quando você percebe a linguagem multifacetada. Quando é criança, por exemplo, Hugo, mas eu tenho um bebê, você pode ter livros de banho. Você já pensou nisso? Você vai, na medida que você vai dar banho no seu filho, você vai lendo histórias para ele no livro. E o livro ele é recheado com palavras, com imagens,
livro para criança pequena é sempre importante ter imagens e menos palavras. Na medida em que a criança for crescendo, aumenta a quantidade de palavras, mas permanecem as imagens. As imagens nós também podemos chamar por ilustração. Essa literatura que pode e deve ser lida por criança é o que a gente chama de literatura infantil. A literatura infantil, ela pode estar escrita no livro, nesse livro de banho. A minha filha, por exemplo, tinha um travesseiro-livro. Ela ia dormir e tinha uma historinha ali no travesseiro para ela sempre rememorar. Mas uma coisa que eu sempre fiz como pai, e minha esposa sempre fez como mãe, foi contar histórias, que é um tipo de literatura, é um tipo de leitura, só que oralizada. Quando eu conto histórias para alguém, alguém está lendo. E essa história tem repercussão na cognição, na imaginação, na interpretação, na compreensão e também nas emoções. Se tem repercussão no pensamento, nas emoções, terá repercussão no comportamento. Então, ler literatura para criança não é só ter um livro escrito na mão, é também contar histórias. Mas você só conta histórias na medida em que você também tem repertório, ou seja, você conhece histórias. E para você conhecer histórias, você tem que ler histórias. Então, o pai e a mãe precisam conhecer histórias para poder contar histórias para o seu filho. Quando você está contando histórias para a sua criança, você vai perceber a aproximação entre vocês. Você vai perceber que existe ali um vínculo. Você vai perceber que existe ali um elo. É muito legal quando crianças e adolescentes estão próximas ao pai, próximas à mãe, ouvindo histórias. Essas histórias ouvidas ajudam bastante no desenvolvimento humano. Então, ler na infância é algo assim essencial. Tem o lado cognitivo e tem o lado afetual. Então, por favor, bons passeios para que seu filho goste de ler. Livrarias, bibliotecas, museus. Mas Hugo, o que é que o museu tem a ver com a leitura? Tem tudo a ver com a leitura, minha gente. Quando você vai para museus, você consegue mostrar para o seu filho, para a sua filha, um campo de cultura muito vasto. Então, livrarias, bibliotecas, museus. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Em todas as cidades brasileiras, você tem museus gratuitos, você tem bibliotecas públicas que são municipais, que são estaduais, que são federais. Então não há como você não fazer esse passeio. E o teatro é muito importante para melhorar a qualidade da leitura. Shows musicais e também atividades culturais, como por exemplo, passeios que sejam geográficos, aqueles passeios turísticos no centro das cidades, mostrando a história da cidade. Tudo isso é leitura, minha gente, e tudo isso vai repercutir na qualidade leitora da sua criança. Por que eu tenho aqui no programa falado sobre criança de maneira mais específica? Porque quando você tem uma criança leitora, muito provavelmente você tem um adolescente leitor. Ao contrário do que as pessoas dizem, o adolescente ele gosta muito de ler. Eu lembro na época do Harry Potter. Você lembra o Harry Potter? Suba! Ai! Cala a boca, Harry! Aqueles livros volumosos, vários volumes. Depois o Harry Potter virou cinema. Naquele período era muito perceptível que os adolescentes liam aqueles volumes enormes. Depois os adolescentes passaram a ler a coleção Crepúsculo, daqueles vampiros. Depois os adolescentes começaram a ler a coleção das Mediadoras. Depois você vai ver que os adolescentes leram muitos livros de literatura volumosos, como os livros livros brasileiros até, da Paula Pimenta, da
da Thalita Machado, você via que os adolescentes liam. E os pais diziam que não liam, mas eles liam. Só que eles não liam necessariamente os livros que as escolas adotavam. Eles liam outros livros que tinham tinha um assunto de maior interesse para eles. Então, quando você tem uma criança que foi exercitada na leitura, na adolescência, essa criança, de modo geral, continua ligada nos livros. E aí você compra livros, aí você traz livros para casa, você faz essa dinâmica da leitura dentro do seu lar. Só trará benefícios. Quais são os malefícios que você pode identificar em pessoas que não lêem? Pouco desenvolvimento cognitivo, pouco desenvolvimento emocional, fragilidades no campo do conhecimento, repertório escasso, pessoas que têm dificuldade de interpretação, de compreensão, pessoas que têm limitação na escrita, na produção de texto, logo têm problemas com a sua cidadania. Então, não ler só traz malefícios, ler só traz benefícios. Era isso que eu queria conversar com você neste programa. Olha, não se esqueça, se inscreve, compartilha e dá o like. Ou se inscreve, dá o like e compartilha. Muito obrigado.